paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 29 de junho, nos reunimos aqui para mais um tempo de oração, um tempo de reflexão na Palavra de Deus. Estamos chegando perto do fim do mês e também estamos aí chegando perto do fim do primeiro semestre desse ano. Daqui a alguns dias nós já estaremos iniciando a segunda metade do ano de 2021 e eu creio, irmãos e irmãs, que embora tenhamos passado aí por um semestre de grandes desafios, de grandes lutas e perdas também que tivemos, o Senhor esteve ao nosso lado. Como diz o Salmo, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós estaríamos em bem pior situação. Então, eu dou graças a Deus porque, embora tenhamos passado por situações de muitos desafios, também podemos contar com a força do Senhor, podemos contar com a direção, a ajuda do nosso Deus, e continuaremos contando com Ele, que não se cansa de estar conosco, de estender a sua mão poderosa sobre nós, para nos abençoar e para nos levantar diante de cada dificuldade da vida. Eu quero convidar você a orar comigo agora, para nós iniciarmos esse tempo de culto, esse tempo de adoração, de reflexão e este tempo em que vamos colocar diante de Deus as nossas necessidades, na certeza de que cada oração que nós fazemos aqui tem sido acolhida por Deus e no tempo de Deus nós teremos uma resposta para as nossas petições. Vamos orar então. Deus Santo, Deus bendito, te adoramos, ó Deus, porque nossas orações não são em vão. Te adoramos porque Tu és Deus presente em nossas vidas e Deus que responde às nossas orações. E por mais que tenhamos vivido situações de lutas e alguns dos nossos irmãos lutas muito pesadas, ainda assim o Senhor tem nos sustentado. Te louvamos porque podemos contar com o Teu cuidado, com a Tua proteção, com o Teu sustento, que não nos deixa sucumbir diante das crises, das lutas, das dificuldades, dos vendavais que sopram contra nós. Te bendizemos por isso, Senhor, e clamamos para que os Teus cuidados continuem sobre nós. Clamamos, ó Pai, para que este tempo de culto seja também um tempo de refrigério, seja um tempo de direção do Teu Santo Espírito para as nossas vidas, ó Pai, e que sobretudo o Teu nome seja exaltado através deste tempo que vamos passar em culto, em adoração ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Quero cantar com você essa canção, já uma canção bem antiga, mas que não perde a sua atualidade, por ser uma canção de adoração, essencialmente de adoração ao nosso Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Onde flui o amor. Aleluia, esse é o nosso prazer, Senhor, adorar e bendizer o teu santo nome. Amém. Hoje eu quero refletir com você no Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 1, nós vamos até o versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho, pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Até aqui, irmãos. Quero fazer uma pergunta para a nossa reflexão inicial. Para você, o que significa viver? Qual é o seu conceito de vida?
para algumas pessoas, viver é desfrutar de muita mordomia. Então, viver significa desfrutar de muita mordomia, comer do bom e do melhor, morar numa bela casa, ter um bom carro, trabalhar pouco e ganhar bastante dinheiro. Para outros é poder viajar, conhecer os lugares bonitos do Brasil, os lugares bonitos do mundo. Para outros é ter uma vidinha simples, mas sossegada. Isso é viver a vida. Para alguns, viver é trabalhar incansavelmente, mesmo que não seja lucrativo, porque para essa pessoa, viver é trabalhar é viver. Então, muitos são os conceitos de vida que as pessoas têm. Mas o que é que nós poderíamos falar da vida oferecida por Jesus? Será que a vida completa, descrita aqui na linguagem de hoje, ou a vida abundante que é descrita na Revista Atualizada, que é o termo da Revista Atualizada, é a vida boa, é a mordomia que muitos almejam para si mesmos? Será que é disso que Jesus estava falando quando ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância? Sabe, irmãos e irmãs, uma certeza todos nós podemos ter: a vida abundante prometida por Jesus é uma realidade para todos aqueles que se entregaram a Jesus. Ela é um bem, ela é um benefício, ela é uma propriedade que já está nas mãos daqueles que são verdadeiros filhos e filhas de Deus. Mas daí você me pergunta: pastor, enfim, quando nós recebemos essa vida? Então, quando é que efetivamente nós recebemos essa vida abundante? Eu digo que nós recebemos essa vida abundante por ocasião da nossa conversão. Quando nós nos entregamos a Jesus, nós recebemos a vida abundante que Ele nos prometeu aqui em João capítulo 10. Aí surge uma nova pergunta, né? Quando Jesus ofereceu para nós essa vida abundante, ofereceu para os seus filhos e filhas a vida abundante, a vida em abundância, o que efetivamente Ele estava oferecendo para nós? Se não é uma vida de mordomia, uma vida de luxo, ou uma vida cheia de predicados que muitos gostariam de ter, o que é essa vida abundante que Jesus oferece para aqueles que são os seus filhos e filhas? Eu penso que, em primeiro lugar, irmãos e irmãs, Jesus estava oferecendo para nós salvação. Porque quando eu olho para o texto que nós acabamos de ler, e em especial o versículo 9, eu vejo exatamente isso. Lá diz assim: eu sou a porta. Jesus fala de si mesmo: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Mas salvo do quê? Salvo da morte eterna, salvo da perdição eterna, salvo daquilo que nós costumamos chamar de inferno, porque essa é a pena para aqueles que não se reconciliarem com Deus. Entenda, meu irmão, minha irmã, entenda você que participa desse tempo junto comigo, que todos nós somos pecadores, e por causa da nossa natureza pecaminosa, Deus nos condenou a passar a eternidade naquilo que nós chamamos de inferno, que é a total ausência da presença de Deus, da glória de Deus, do amor de Deus. A única maneira de nós sermos salvos dessa condenação é crer em Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. Não se esqueça de que a vida não acaba
no cemitério. Isso que nós vivemos aqui nessa terra é apenas uma etapa da nossa existência. A outra etapa se chama eternidade. Na eternidade há dois tipos de existência. Uma existência que é vivida no céu e a outra que é vivida no inferno. Uma existência que é vivida na plena glória de Deus, na perfeita presença de Deus, e uma existência que será vivida na ausência de Deus, na ausência da glória e da graça de Deus. E é exatamente aqui, nesse tempo de vida terreno, que se define o que acontecerá lá na eternidade. O que Jesus nos oferece é exatamente a chance de ir para o céu e viver a eternidade ao seu lado. Agora a escolha está nas nossas mãos. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Não dá para ficar do lado de fora dessa porta acenando e dizendo assim: olha, eu acredito em Deus, hein? Olha, eu estou contigo, hein? Ó, bacana, Jesus é 10. É necessário entrar pela porta e fazer parte de um novo time, o time de Cristo. Para receber a salvação não basta apenas dizer eu creio em Deus, não pode ser uma fé passiva, indiferente, apática, uma fé nominal. Deve haver um compromisso da nossa parte com Deus. E a evidência desse compromisso, a evidência desse comprometimento, a evidência da fé verdadeira é o amor que uma pessoa tem por Deus. E esse amor se manifesta em obediência à palavra, em comunhão com os irmãos da fé, em vida de oração, em vida de louvor, em testemunho daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Me lembro de, há muitos anos atrás, ter atendido um homem já bem maduro, de uma idade já, de certo modo, avançada, que estava desesperado pela sua vida. Ele chegou até a minha casa dizendo que tinha passado a sua infância, a sua juventude na igreja evangélica, conhecia muito bem a Bíblia. Falou o nome de diversos pastores que passaram pela igreja que ele frequentou durante anos, e eu conhecia a maioria desses pastores. Disse que ele dizia que conhecia tudo a respeito de Deus, porém ele não suportava mais viver na dependência do álcool e das drogas. A sua vida tinha se transformado num verdadeiro inferno. Ele perdeu a família, ele era odiado pelos seus filhos, ele não conseguia mais nem trabalhar direito, e um trabalho altamente rentável que ele tinha. Diz que já havia conversado com vários pastores, mas ninguém tinha conseguido resolver o seu problema. E aí eu conversei muito com ele a respeito de conversão, de entrega da vida a Jesus, né? Ele rebatia todas as minhas palavras, dizendo que já sabia de tudo aquilo que eu estava dizendo. E foi num dado momento, assim, já no final da nossa conversa, que o Espírito Santo me levou a dizer para ele o seguinte: que só faltava ele amar a Deus. Só faltava ele amar a Deus, porque conhecimento ele já possuía. O que faltava era a prática desse conhecimento, que era o ato de amar a Deus. Conclusão, irmãos e irmãs, aquele homem saiu completamente frustrado da minha casa, porque ele não estava disposto a amar a Deus. Aparentemente ele cria em Jesus, ele conhecia tudo de Bíblia, tudo de igreja, tudo de religião, mas ele não estava disposto a amar a Cristo. Possuía uma fé passiva, possuía uma fé estéril. Apesar de conhecer tudo a respeito de Deus, não conseguiu receber a vida abundante.
É por isso que eu digo para você, meu irmão, para você, minha irmã, não basta dizer que crê, não basta soltar da boca para fora, eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo. É preciso ir além. Não basta aderir a uma igreja cristã, é preciso amar a Jesus. Porque quando amamos a Jesus, nós encontramos salvação. E ao encontrar salvação, estaremos vivenciando a vida abundante que Jesus nos oferece. Em segundo lugar, quando Jesus disse para nós lá em João 10:10 que ele veio para nos dar vida em abundância, ele estava oferecendo para nós liberdade. Vida completa, vida abundante significa liberdade. Olha só o verso 9: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair. Poderá entrar e sair. Jesus estava mostrando aqui, meu irmão e minha irmã, a diferença entre estar nas suas mãos e estar nas mãos do ladrão. Quando estão sob os cuidados de Cristo, as ovelhas podem entrar e sair, ir e vir, mas quando estão nas mãos do ladrão, elas estão presas. Figurativamente, irmãos, é exatamente o que acontece conosco. Antes de nós nos convertermos a Jesus, entregarmos nossa vida a Jesus, nós estávamos na mão do inimigo, nós estávamos presos ao maligno, presos ao pecado, éramos os seus prisioneiros. Pense um pouco no seu passado antes de assumir um compromisso sério com Jesus. Quantos de nós vivíamos no engano da idolatria? Quantos viviam presos aos vícios? Quantos andavam cegos e não conseguiam perceber a grandeza do amor de Deus? Eram incrédulos, resistentes a qualquer palavra a respeito de Deus. E outros até dentro da igreja viviam cegos numa religiosidade morta, numa religiosidade hipócrita. Não havia paz no coração. A exemplo dessa história do homem que eu atendi há alguns anos atrás. Antes de nos encontrarmos com Cristo, era só ansiedade, preocupação, desesperança, vazio. Estávamos de mãos atadas, não podíamos fazer nada por nós mesmos. Mas hoje, irmãos e irmãs, depois de um encontro maravilhoso com Cristo, nós somos livres. O inimigo não tem mais vez nas nossas vidas, ele pode até tentar nos prejudicar, porém nós temos Jesus que nos defende. Nós podemos amar a Deus livremente, nós podemos cantar, nós podemos orar, nada nos impede, nós podemos chegar à presença de Deus em oração e ter intimidade com Deus sem nenhum impedimento. Nós temos paz, nós somos felizes, embora passamos por algum tempo de tristeza, mas somos felizes. A felicidade é uma realidade da nossa existência como filhos de Deus. E por mais que surjam as lutas, nós temos a vitória por causa de Cristo. Paulo escreveu lá em Gálatas capítulo 5, verso 1, Cristo nos libertou para que nós sejamos livres. Livres, irmãos e irmãs, isso é o que nós somos. Isso é vida abundante. É sermos salvos em Cristo Jesus, é sermos livres do pecado, da morte, das garras do maligno e de tudo aquilo de ruim que nós vivíamos antes de estarmos com o Senhor Jesus. Isso é vida abundante. E junto com a salvação, junto com a liberdade, Jesus nos oferece também um propósito de vida. Veja comigo o versículo 16: tenho outras ovelhas que não estão neste curral,
Eu preciso trazer estas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. As ovelhas de Jesus têm uma identidade e um propósito. Elas são ovelhas do Supremo Pastor para integrar o seu rebanho. Perceba que a partir do momento que nós nos entregamos a Jesus, a nossa vida deixa de ser vazia, deixa de ser insignificante e passa a ter um propósito eterno. Que propósito é esse? Fazer parte da família de Deus. Muitas pessoas estão por aí em busca do verdadeiro sentido da vida. Há uma corrida para o esoterismo em busca do verdadeiro sentido da vida. Viagens estelares são empreendidas constantemente a fim de encontrar no universo a origem e o sentido da vida. Porém, irmãos e irmãs, do ponto de vista espiritual, isso é um esforço inútil. O propósito da existência humana só poderá ser encontrado em Deus, porque a razão da nossa existência está em Deus, está em pertencermos à família de Deus. Muitos tentam preencher o vazio que sentem no seu coração com diversão, e hoje a diversão se tornou algo tão grandioso que pessoas fazem da diversão a sua profissão. Então, promover a diversão do outro se tornou a profissão de muita gente. Tamanha é a busca pela diversão. Então, tem gente que ganha dinheiro produzindo diversão para outras pessoas. Nada de errado, tá? Não pense que eu estou criticando, nada de errado com isso. O problema é quando as pessoas buscam na diversão o sentido da sua vida. E tem gente que tenta preencher o vazio que sentem no seu coração com diversão. Outros tentam fazer isso com sexo, outros com drogas, outros com baladas, outros com conhecimento, a busca do conhecimento, outros com a busca pela cultura, outros vão para a filosofia e outros vão para a religião. Mas o problema é que essas pessoas vão acabar por aumentar esse vácuo, esse vazio das suas almas, porque a razão da nossa vida, da nossa existência, a razão do nosso viver é Jesus. O sentido da vida é Cristo. O propósito eterno da vida é fazer parte da família de Deus e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para os seus filhos e filhas. É tão simples que chega a ser inacreditável. Qual é a razão da vida? Viver para Deus, fazer parte da família de Deus. Mas é só isso? E é tão simples que chega a ser inacreditável. Mas esse propósito faz toda a diferença. Viemos dele, vivemos para ele, voltaremos para ele. O que passar disso, irmãos? O que passar disso é inutilidade. Se a nossa vida não for pautada nisso, estaremos perdendo tempo. Se os nossos afazeres não forem pautados no nosso propósito maior de vida, estaremos enchendo a nossa vida de nada. A vida abundante que Jesus quer nos oferecer é uma vida cheia de propósito. Salvação, liberdade e propósito de vida. Em meio à mentalidade consumista do tempo que estamos vivendo, esse discurso, não ecoa muito longe, não tem muito valor para muitas pessoas.
Talvez a maioria das pessoas não esteja interessada em salvação nos moldes da Bíblia, em propósito de vida aos moldes da Bíblia. Entretanto, meu irmão e minha irmã, são 3 patrimônios valiosíssimos, riquezas que estão sendo oferecidas pelo Supremo Pastor das nossas almas, que é Jesus. Por isso eu digo a você, meu irmão e minha irmã, não permita que a mentalidade corrompida da nossa sociedade sem Deus contamine a sua mente de tal maneira que você passe a dar valor a riquezas erradas. Pelo contrário, valorize e desfrute a vida abundante que Jesus oferece. Ela custou muito caro. Ela custou o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Semana que vem, se Deus permitir, quero voltar a esse tema com você, para falar um pouco mais desse assunto, para a gente entender um pouco mais do que é a vida abundante, a vida completa que Jesus quer nos oferecer. Por hoje ficamos nesses 3 tópicos. Salvação, liberdade e propósito de vida. É isso que Deus quer oferecer para nós, que nós possamos viver nesse sentido, nessa caminhada, para que sejamos homens e mulheres realizados em Cristo, que haja esse sentido de realização em nós e que esse sentido seja Cristo em nós. Vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante de Deus. Pai bendito, eu quero apresentar a Ti agora a vida do meu irmão, da minha irmã, que tem caminhado, Senhor, num propósito de oração, que é a nossa campanha de fé, que é o nosso pacto de oração. Eu oro por esse irmão que tem caminhado semana após semana, Senhor, num pedido que está sendo colocado diante de Ti. Eu clamo, ó Deus, para que os Teus ouvidos estejam atentos para este pedido, para essa necessidade, e que cada filho e filha do Senhor possa receber a bênção esperada das Tuas mãos, ó Deus. Eu oro pelos irmãos que não estão fazendo pacto de oração, mas a cada dia também têm colocado diante de Ti as suas necessidades, os seus pedidos, aqueles que estão buscando o Senhor em favor de outras pessoas, de seus familiares, de seus amigos. Deus, vem de encontro a essas orações, a esses pedidos, e faz com que o Teu milagre aconteça, ó Deus. Vem com providência sobre cada necessidade, vem com o Teu cuidado sobre cada vida, Senhor, e faz com que vitórias e milagres aconteçam para o louvor da Tua glória, ó Deus. Derrama alegria nos corações, renova aqueles corações que estão vivendo um tempo de tristeza, um tempo de abatimento espiritual. Vem fortalecer e renovar e levantar os Teus filhos e filhas para continuarem a caminhada, Senhor, sabendo que o Senhor tem muito mais a oferecer, sabendo que o Senhor tem vitória, que o Senhor tem propósito. Então cuida de cada um de nós, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Aguardo você no domingo para o nosso culto com Santa Ceia. Se você não for estar conosco aqui presente no culto, aqui no templo, prepare os elementos da Santa Ceia para você celebrar a Santa Ceia aí na sua casa, nós aqui no templo e você aí na sua casa, tá bom? Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e tchau, tchau.